texto vai contando e narra o estado desse homem endemoniado. Eu quero que prestamos atenção aqui à presença de Jesus neste lugar. Primeiro vou trazer um exemplo aqui muito importante que usa-se muito, principalmente aqui no nosso país, o Shelltox, acho que é o nome este, Shelltox, que é uma substância tóxica ou tóxica para matar os mosquitos. E o que essa substância faz? Quando usa-se o Shelltox, a tendência é de todos os insectos manifestarem os bichos. Se tiver barata, se tiver os mosquitos, moscas, lagartixa ou sardão, manifestam-se quando usa-se esta substância, este líquido químico. Então, quando usa-se esse Shelltox, os insectos manifestam-se e morrem. O que acontece? Esse é um bom exemplo para a nossa vida santa. A nossa vida santa, a nossa comunhão com Cristo, ela deve se espelhar nisso, a nossa santificação. A nossa presença em algum local muitas vezes faz com que os espíritos imundos se manifestem, mas não literalmente, mas usando homens como este homem que estava aprisionado aqui muito tempo, que não ia para sua casa por causa dos demônios. A presença de Jesus Cristo fez com que esses espíritos manifestassem. E aqui houve a libertação deste homem. Então isso nos leva a um bocadinho a entender sobre as batalhas do reino espiritual. A presença de Cristo muitas vezes fazia com que os homens endemoniados clamassem: Filho do Deus Altíssimo, que queres de nós? Jesus muitas vezes repreendeu os espíritos para que não falasse quem ele era. Então nós também somos conhecidos muitas vezes por esses espíritos, tal como em Atos 19, a Bíblia vai contando o episódio que os demônios conheciam Paulo, sabiam quem é Cristo e Paulo, mas não conheciam os outros homens que tentaram imitar e pregar como Paulo e apanharam porrada, diz a Bíblia. Eram 7 que foram espancados no livro de Atos 19. Então, a batalha espiritual, ela só é vencida quando nós temos a fé pura em Cristo Jesus. Então, nossa presença em muitos locais, em muitos lugares, muitas vezes poderá sim causar esses transtornos, impedimentos numa área, quer profissional, quer numa área familiar. A nossa presença começa a ser um impacto naquele local, porque onde nós estamos, Deus também ali está. Assim, onde estava Cristo, o Eterno estava ali, o Espírito de Deus estava ali. Nós também, aonde nos posicionarmos, o Espírito de Deus estará neste lugar. E há probabilidade de espíritos imundos se manifestarem usando homens que vão nos ofender, homens que vão nos tratar mal, homens que vão se revoltar contra nós. Muitas vezes não tem a ver com o caráter natural do homem, mas tem a ver com pessoas sendo possuídas. Existem pessoas que são possuídas por espíritos imundos, que o seu comportamento começa a mudar de forma extraordinária, admirável, muitas vezes. Então, aonde nós pisamos, os espíritos muitas vezes vão sim se manifestar por meio das pessoas, vão querer nos elevar, nos exaltar, assim como em Atos 16 Paulo pregava o Evangelho e aquela mulher dizia: grande homem de Deus, grande homem de Deus. Então Paulo, pela graça de Deus, teve discernimento. Então nós aqui em Cristo Jesus vai acontecer também essas coisas. Aonde pisares o pé. Quando Josué vai para conquistar a cidade de Jericó, mandou espias. Depois a palavra diz que os espias foram e os guardas daquela cidade deram conta que viu espias na cidade, foram contar ao rei, e o rei daquela cidade mandou procurá-los, mas não encontraram. Qual é a lição que tiramos nesse texto? É a presença dos cristãos em algum local. O reino das trevas
ter contato, se comunicarem que aqui, olha, veio o homem de Deus, veio uma mulher de Deus. A tendência é aonde nós estarmos, o reino das trevas não descansar, mas fazer alguma confusão. Então isso poderá acontecer em uma área em que você vai viver, em um local em que você vai trabalhar. Mas por quê? Porque você carrega luz. Você é um sinal de perigo para o reino das trevas. Não que a Bíblia diz isso, mas podemos tirar a lição que somos um sinal de alerta, perigo. Por quê? Porque você vai, se Deus quiser, pregar o Evangelho. A tua forma de vida, o teu modelo de vida será como se fosse pregação do Evangelho também. Muitas pessoas poderão ser ganhas a Cristo. Então, todo o nosso procedimento aqui na Terra já não é comum como qualquer homem. Aonde nós sentarmos, o inimigo está inquieto. Aonde nós curvarmos, o inimigo está inquieto. Aonde nós irmos, o inimigo está inquieto. Isso só acontece com um cristão. Então nós não estamos aqui por acaso. Assim como o Shelltox, quando é usado, manifesta-se os insectos, assim também nós, onde nós chegamos, muitas vezes esses insectos poderão ser as pessoas que estão endemoniadas, vão se manifestar. Então, para discernir e sabermos pelejar, medita nisto, reflita nisto, que a nossa vida aqui é batalha. Nossa luta não é pela carne nem o sangue. Efésios vai falar que a nossa luta, a nossa batalha é espiritual. Nós não lutamos contra sangue e carne. Jesus Cristo, o maior santo da história, onde ele estava, às vezes manifestava-se uma presença estranha. Ele vai para o monte e aparece o próprio diabo, só para nós termos noção. Onde ele vai para a sinagoga pregando, aparece um homem demoniado e Jesus repreende aquele espírito. Então é para ver onde os santos vão, vai acontecer esses sinais a Efésios, porque a nossa presença é tipo Shelltox, onde nós estamos, os insectos podem se manifestar. Então, aonde nós estamos, Cristo está, e os espíritos imundos podem se manifestar no serviço, em casa, na família, seja onde for, no táxi, vai aparecer essas pessoas possuídas. Então, que Deus nos abençoe e nos dê discernimento. Tudo para a honra e glória do seu santo nome. Amém.